Neste vídeo, nós vamos ver as propriedades de potências com números racionais. A primeira propriedade é a multiplicação de potências da mesma base. Então, como é que eu faço isso? Então, eu venho aqui e copio a base e somo os expoentes. Essa é a regra, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, eu tenho aqui menos 3 quartos elevado a 5 vezes menos 3 quartos elevado a 2. Então, o que eu tenho que observar? A base é igual, então a base aqui é igual. Na multiplicação, eu somo os expoentes. Então, eu copio a base, 3 quartos, e eu somo os expoentes. 5 mais 2 é igual a 7. É isso que eu tenho que fazer, tá? Então, na propriedade de multiplicação, eu somo os expoentes de bases iguais. Então, exemplo aqui, ó. 3 quartos vezes 3 quinto. Copio a base e somos expoente. 4 mais 5 é igual a 9. Pronto. Vamos para a próxima propriedade. Então, na divisão de potências da mesma base, o que eu faço? Se na multiplicação eu somo, na divisão eu subtraio. Então, vou pegar aqui o mesmo exemplo. Eu tenho aqui menos 3 quartos dividido por menos 3 quartos. O primeiro está elevado a 2 e o segundo está elevado a 2 também. Então, o que eu tenho que fazer? Copio a base e subtrai os expoentes. 2 menos 2 é igual a 0. Todo número elevado a 0, eu já posso colocar o resultado aqui, que é 1. Outro exemplo, então. Eu tenho aqui menos 2,3 dividido, que é a mesma forma, eu vou colocar em fração. Menos 2,3. Sendo aqui, tá elevado à quinta potência. Então, menos 2,3 elevado à quinta sobre menos 2,3 elevado a... Então, o que eu tenho que fazer? Copio a base. Não esquece de colocar o parênteses, porque senão o menos vai ficar sem expoente, né? Então, se você não lembra da aula anterior, eu vou colocar aqui na descrição do vídeo o link sobre a importância da potenciação e o parênteses, tá bom? Quando o sinal é negativo. Então, vem aqui e subtrai. 5 menos 3, 2. Tá aqui o resultado. Próxima propriedade, então. Então, a próxima propriedade, ele fala sobre a potência de uma multiplicação. O que é isso? É como se eu tivesse aqui, ó, uma multiplicação 3 vezes 4 elevado ao quadrado. Então, isso daqui, ele só quer me mostrar que eu posso separar ele, eu posso dizer que o 2 ele tá elevado a 3, como ele tá elevado a 4. Então, eu poderia colocar 3 elevado a 2 vezes 4 elevado ao quadrado, tá? Então, isso daqui seria a mesma coisa que esse modelo aqui. Se é uma fração, por exemplo, então, vamos imaginar aqui que eu tenho um colchetes e aqui eu tenho menos 1/2 vezes menos 3 quintos. Fecho o colchete, tudo isso está elevado à quarta potência. Então, o que eu posso fazer com isso daqui? Eu posso separar, porque esse expoente aqui, ele está elevando tudo que está dentro do meu colchetes. Então, tanto faz eu resolver aqui dentro primeiro e depois elevar ao quadrado, como eu posso separar também e resolver por partes. Então, eu poderia separar aqui, ó, menos 1/2, parênteses, tá? Para dizer que o expoente também está no sinal, vezes, abro parênteses, menos 3 quintos elevado à quarta potência, tá bom? Então, tanto faz eu resolver aqui primeiro, como eu separar eles e resolver por parte e depois fazer a multiplicação, ok? A próxima propriedade, então, e a nossa penúltima, é a potência de uma divisão. Por exemplo, eu tenho aqui uma fração, e nós já sabemos que uma fração, ela também é uma divisão. Se eu tenho uma fração que está elevado ao cubo, então, da mesma forma que a propriedade anterior, eu posso separar. Eu posso pegar isso daqui
e dizer que o 12 está elevado ao cubo, assim como o 6 está elevado ao cubo, certo? Então, tanto faz eu resolver isso daqui. E como é que eu resolveria? Ah, eu não quero separar essa propriedade. Como é que eu resolveria? Lembra que você teria que pegar 2/6 e multiplicar 3 vezes a base, né? Então, 3 vezes a base seria dessa forma aqui, ó. Tá? É isso daqui, 3 vezes sendo multiplicado. 12 vezes 12 vezes 12. 6 vezes 6 vezes 6. Ou eu posso separar, fazer primeiro 12 vezes 12 vezes 12 aqui e aqui da mesma forma. Então, essa é a propriedade, tá bom? Potência de uma potência. Então, o que essa propriedade ela quer dizer? É quando eu tenho isso daqui, ó. Tenho 2 elevado a 3 aqui dentro e eu tenho um expoente aqui fora. Então, ele está dizendo, esse 5 aqui, ele está elevando tudo que está dentro do meu parênteses. Mas eu já tenho um outro expoente aqui dentro. Então, o que eu posso fazer é multiplicar os dois entre si. Copio a base e multiplico os expoentes. Então, 3 vezes 5, 15. Então, isso daqui é a mesma coisa de eu resolver aqui dentro e depois resolver com o expoente 5. Outro exemplo aqui, ó. Se fosse negativo, então, se fosse negativo, menos 4 elevado a 2, tudo isso daqui elevado à quarta potência. Como é que eu faria? Eu copiaria menos 4 e multiplicaria os dois. 2 vezes 4, 8. Então, como é que ficaria numa fração, então? Então, vamos dizer aqui que eu tenho aqui, ó, um parênteses, menos 3/6 elevado à quarta potência. Só que fora desse parênteses, eu tenho aqui, ó, um colchetes que está sendo elevado ao quadrado. Então, tudo que está dentro do colchetes está elevado ao quadrado. E aí, eu tenho também umas chaves aqui, ó. E tudo aqui está sendo elevado ao cubo. Então, repare que eu tenho 3 expoentes. É a mesma coisa que eu ir resolvendo por partes. Eu poderia resolver aqui dentro primeiro, elevar a 4, copiar 4 vezes a base, multiplicar, depois ao quadrado 2 vezes, depois ao cubo 3 vezes. Ou eu poderia copiar a base e multiplicar os expoentes. Então, 4 vezes 2, 8. 8 vezes 3, 24. Dizer que tudo isso daqui, na verdade, está sendo elevado a 24. Tá bom? Então, eu espero que vocês tenham gostado.